Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Vou fazer uma oração, depois você se acomode aí de uma forma que você se sinta na casa do Pai. Amém? Quem consegue sentir que está na casa do Pai? Então você vai, daqui a pouco, se sentar aí à vontade, né? Procura uma melhor posição aí. Não vou prometer para você que eu vou ser breve, mas eu quero deixar tudo que o Senhor tem para deixar para nós aqui nessa noite. Pai, nós continuamos crendo que o Senhor continua no controle de todas as coisas. Não existe nada e nem ninguém capaz de deter o Senhor de agir quando o Senhor decide fazê-lo. O Senhor mesmo disse na sua palavra: operando eu, quem impedirá? Então não te detenhas em operar, em falar, em nos, ó Pai querido, nos ensinar. Pai, não leve em conta a minha vida, mas leve em conta o teu propósito. Eu quero me sujeitar ao teu querer e tão somente à tua vontade, que o Senhor cresça e que eu diminua, mas que em nada o teu povo venha a ser roubado daquilo que o Senhor tem para ministrar nos seus corações. Toma o controle, toma a direção, faz o teu querer, faz a tua vontade e acima de tudo glorifica o teu nome. É a oração que eu faço nessa hora, no nome de Jesus, já te agradecendo por tudo que o Senhor já fez aqui, já te agradecendo, papai querido, por tudo que o Senhor já ministrou aqui, através, ó Deus poderoso, de todos esses, ó Pai querido, ó Pai, atos que desde o início desse culto até agora o Senhor tem feito nesse lugar. Seja glorificado, seja bendito, seja adorado, seja exaltado, ó Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Toma o seu lugar aí, querido. Fique à vontade, aleluia, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Eu poderia, não vou fazer isso, mas eu poderia dar um título. Cadê a Maiara? A Maiara está ali. De repente eu vou pregar assim, ó, o que fazer para não deixar o filho para trás? Poderia ser um título. Mas eu poderia também pregar para... Sumiu já. Esse dia minha esposa deu aula para os adolescentes. E aí falaram para a Tainá que eu seria o próximo de dar aula, né? E a Tainá teve um chilique, teve uma tremedeira. De repente eu poderia pegar para a Tainá, como manter a Tainá em paz quando o pastor Veronese pregar. Mas Deus é bom com a gente, amém? Eu sei que a gente está vivendo um tempo muito especial. Nós tivemos um culto que nós nos reunimos aqui com os jovens há um tempo atrás, não muito. Depois nós tivemos lá no cenáculo, a noite verde e amarelo. Nós começamos a colocar algumas coisas que são necessárias para a gente entender o propósito de Deus para nós, juventude. Vou falar isso aí, daqui a pouco eu vou falar de uma outra faceta aqui, mas para a juventude, para os adolescentes, para os jovens. O que nós necessitamos, né? Talvez foi até profética essa questão, como não deixar os filhos para trás. Não existe nada que é uma coincidência, é uma jesuicidência, né? Mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí, coloca para mim na NVT, por favor, 1 Reis capítulo 3. Eu quero, pelo menos, me esforçar para ser mais próximo daquilo que o Senhor ministrou no meu coração. 1 Reis capítulo 3, vai falar de um casamento, e não sei se você sabe, mas você está sendo preparado como noiva para um casamento, amém? Então todas as vezes que você vê um casamento na Bíblia, imagine um rei casando com uma noiva. A palavra mulher na Bíblia, ela tem uma tipificação de igreja, ela sempre está com essa, sabe, com essa conotação, com essa analogia de representar a igreja. O rei, aqui ainda que não é Jesus, mas é um casamento aqui. Tudo bem até aqui? Está dizendo aqui, Salomão fez um acordo com o faraó, rei do Egito, e se casou com uma das suas filhas, com uma das filhas dele.
trouxe-a para morar na cidade de Davi, até terminar a construção do palácio real, do templo do Senhor e do muro ao redor de Jerusalém. Diga comigo, só para você não perder, diga assim comigo, e do muro. Fala para a pessoa que está do seu lado aí, o pastor está falando sobre o muro. Para ele não esquecer, fala assim, o pastor falou sobre o que mesmo? Fala para ele, só para a gente não esquecer mais, fala sobre o muro. Agora coloca aí na revista corrigida fiel, 1 Reis capítulo 3, por gentileza. E Salomão se aparentou com Faraó, rei do Egito, e tomou a filha de Faraó e a trouxe à cidade de Davi, até que acabasse de edificar. Diga comigo, você vai me ajudar, até que acabasse de edificar. Ei, escuta isso, eu edificarei a minha igreja. Só para você associar. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não quer dizer que não vai bater contra ela, não quer dizer que não vai muitas vezes se levantar contra ela, mas está falando que não vai prevalecer. Mas aqui há uma necessidade, nesse casamento, aqui nesse pacto, nesse acordo, você vai ver como Deus honra uma aliança. Você pode até colocar os teus olhos com um pouco mais de afinco aqui e dizer, nossa, Salomão, ele faz um pacto, uma aliança com a filha do rei do Egito. Pastor, o Egito tipifica o mundo. Querido, tira os teus olhos disso agora. Mas eu quero te mostrar como Deus honra um pacto. Tudo bem? Diga assim comigo, como Deus honra uma aliança. Estamos juntos até aqui? Então há uma aliança aqui. E nessa aliança você vai ver o que Deus faz. Mas qual foi o propósito de Salomão de terminar a edificação? Ele trouxe a filha de Faraó, mas ele tinha 3 propósitos aqui. Quero colocar diante de você algumas características para o teu sonho se tornar realidade. Quem quer ouvir isso? Eu tenho um sonho, e vou repartir ele com você daqui a pouco. E eu quero abençoar muito quem quiser sonhar junto comigo. Vou repetir, eu tenho um sonho. E eu quero abençoar muito aqueles que estiverem sonhando junto comigo. E você vai ver que meu sonho é bom. Mas vamos ver o desfecho aqui. E Salomão se aparentou com o Faraó, rei do Egito, e tomou a filha de Faraó, se casou com ela, e a trouxe à cidade de Davi. Mas ele está dizendo, até que acabasse de edificar a sua casa. Diga comigo, a minha casa espiritual. Eu sou morada do Espírito Santo, templo do Espírito Santo, e essa casa está sendo edificada, não está completa. Eu tenho por certo que aquele que começou a boa obra em nós, diga assim, nós não estamos fora disso, irmãos. Tenho por certo que aquele que começou a boa obra em nós é fiel para completá-la até o dia de Cristo. Então nós somos uma casa que está sendo edificada. Tudo bem até aqui? Então a primeira proposta aqui de Salomão, até que acabasse de edificar, diga comigo, a sua casa. Fala para o seu irmão, você também é uma casa espiritual. Hebreus capítulo 3, eu não vou entrar nisso. Mas aqui não está dizendo aqui que o projeto dele, o propósito dele era apenas esperar ou até edificar a sua casa. Mas ele está dizendo também aqui, num segundo momento, até que acabasse de edificar a sua casa, diga comigo, e a casa do Senhor. Então você individualmente é uma casa que está sendo edificada, mas coletivamente nós juntos estamos edificando a casa do Senhor. Você está comigo nisso? Então presta atenção para você não perder os pontos aqui, que vão ser importantes. Então individualmente, querido, eu tenho meu devocional com Deus, sabe? E eu quero já colocar diante de você, que você vai precisar levantar muros nisso. Você vai ver qual que é realmente a proposta de Deus para nós termos um 2014 tremendo. Nós vimos coisas tremendas que aconteceu em 2013, mas Deus tem mais. Não, eu vou repetir. Deus tem muito mais. Só que se a gente não prestar atenção em alguns detalhes aqui, e a gente não entender esse muro, a gente pode dar brecha, pode dar lugar para que essa edificação, tanto da casa do Senhor como da minha casa, ela venha de alguma forma sofrer danos.
sofrer consequências, eu não consegui transformar o meu sonho em realidade. Quem está junto comigo? Estou me fazendo entender? Eu quero que você viva um 2014 sendo o melhor ano da sua vida. 24. Está esperto. É muro. Vendo? Isso é um muro. Mas vamos comigo aqui, irmão. Vamos ver o desfecho disso aqui. Então ele está falando aqui sobre a sua casa, sobre a casa do Senhor. Diga assim comigo: e a muralha de Jerusalém em roda. O que é a muralha? Fala para o seu irmão, um grande muro. Você tem uma ideia, a muralha de Jericó era 3 metros de largura por 9 de altura. Tanto é que ela, se Deus só deitasse a muralha, continuava com 3 metros. Então o milagre foi maior do que você pensa. Então as muralhas são algo, sabe, é um grande muro. Mas aqui eu queria passar para você, por que você tem que levantar um grande muro sobre a sua casa? Você, eu, nós temos que levantar um grande muro sobre a casa do Senhor. Muitas vezes a casa do Senhor sofre, porque nós não entendemos isso. Muitas vezes a sua casa espiritual sofre, porque nós não entendemos alguns detalhes aqui. E aqui vai dizer, vai completar aqui, versículo 3. Coloca comigo aí. E Salomão, quem aqui ama o Senhor? Mas só quem tem certeza mesmo. Mas está dizendo aqui, ó, e Salomão amava ao Senhor, andando nos estatutos de Davi, seu pai. Diga assim comigo, e Salomão amava ao Senhor. Como que ele amava ao Senhor? Como não deixar o filho para trás? Fica tranquilo. Uma das formas de você amar o Senhor, você não fugir dos estatutos do seu pai. Tudo bem até aqui? Então aqui está o propósito dele, de edificação. Ele não quer edificar nada sem proteger o que ele está edificando. A igreja está sendo edificada, mas ela precisa de muros, irmão. A sua vida espiritual está sendo edificada, mas ela precisa de muros. E você tem que saber que você é um sucessor do seu pai. Você tem um legado a seguir. E ele amava o Senhor, está dizendo claramente aqui, e Salomão amava o Senhor, andando nos estatutos de Davi, seu pai. Agora o que aconteceu para ele ter esse propósito de ter uma aliança? Dentro dessa aliança, edificar a sua casa, edificar a casa do Senhor, colocar proteção ao redor para que o inimigo não tomasse espaço. Tanto é que ele só está dizendo aqui que ele não levou a sua esposa para definitivamente estar ali sem antes edificar a sua casa, a casa do Senhor, e edificar essa muralha ao redor. Até aqui tudo bem? Agora o que acontece aqui, irmão? Vai comigo no versículo 5. Com esse propósito, aqui que está o teu sonho para 2024. Eu vou falar para você o que é o teu sonho. É como se Deus estivesse aparecendo aqui. Se você entender isso aqui, esses princípios e o que Deus requer de nós, o Senhor pode aparecer não em Gibeão, o Senhor pode aparecer em Votuporanga. Não. Já pensou o Senhor aparecendo? Você sabe que é uma aliança, você sabe que é a sua edificação individual, você sabe que é a edificação da casa do Senhor, você anda nos estatutos do seu pai, e o Senhor aparece para você e pede o que você quiser. Tá bom para você? É isso que aconteceu no 5 ali, ó. E em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos e disse-lhes, pede o que quiseres que eu te dê. Eu vou passar agora para você o que eu quero. Você não gostou, né? Mas coloca aí que você vai gostar. Põe Joel 2:28 aí para mim. Desce, por favor, uma H2O. Rapidamente quero fazer uma associação aqui entre Joel 2:28 e Atos 2:16. Ficar dentro de algo que para mim foi muito forte, irmão. E vai ser para você também. Só que a gente tem que tomar cuidado com esse muro. Cutuca a pessoa que está do seu lado aí com carinho. Fala, ó, presta atenção nesse muro. Mais uma vez, fala pelo pastor, está falando sobre o muro.
Joel 2:28. E há de ser, depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos. Obrigado, querido. Diga assim comigo: os vossos jovens terão visões. Presta atenção, querido, o que Deus tem me incomodado. Tem duas partes aqui. Eu não estou falando, eu sei que a velhice, ela está aí após os 60 anos. Eu estou tranquilo com relação a isso. Muitas vezes a pessoa com 60 anos tem um espírito jovem, né? Eu não tenho 60 ainda, mas eu vou passar essa parte aqui dos velhos para mim e os jovens para vocês. Não? Estou falando agora com jovens e adolescentes. Amém? Então o que é meu sonho, irmão? Que você viva isso. Que você não seja deixado para trás nisso. Que isso aí é proposta de Deus para você como igreja. É projeto de Deus para você como jovem. É que você profetize, que você tenha visões. Pastor, eu tive uma visão certa feita. Não, querido, que você tenha visões frequentes. Que Deus se revele a você de uma forma sobrenatural. Que você no meio da congregação, como nós vamos chegar aqui, como que aconteceu com o jovem Jaziel, diante de um pacto também, de uma aliança, de uma paternidade, que veio um homem chamado Josafá e se levantou, porque ele estava enfrentando uma batalha, uma guerra. A igreja está enfrentando guerra, irmãos. Não é a igreja plenitude, senão era fácil resolver. Mas a igreja vive em constantes guerras, por isso nós temos que levantar muros sobre a sua vida, sobre a casa de Deus, para que Deus possa falar: agora você pode pedir o que você quiser, porque o inimigo não vai conseguir reter tudo que eu tenho de promessa. O que você precisa? Está conseguindo entender? Então imagine isso aqui, querido. O meu sonho é que você tenha muitas, sabe, está acontecendo alguma coisa, você se levanta aí no meio e fala: pastor, Deus me deu uma visão. Ei, amado, isso é promessa. Eu vou repetir, querido, isso é promessa. Sabe, pastor, nós estamos orando sobre esse assunto. Deus me mostrou algo aqui, eu quero compartilhar com a igreja. Você se levantar no meio, assim diz o Senhor. Você não quer isso? Mas isso é um direito seu. Querido, menos do que isso, a gente está sendo roubado. E é por isso que a gente tem que entender os muros. Por que muitas vezes não acontece, pastor? Porque o inimigo consegue fazer como fez em Jerusalém. Ele consegue queimar as portas, ele consegue de alguma forma danificar o muro. E a proteção que você tem para viver o melhor de Deus, muitas vezes você é roubado. Então preste atenção no muro. Fala para o seu irmão, preste atenção no muro. O homem começa a edificar, começa a trazer o estudo de volta, começa a quebrar os postes ídolos, ele começa a tirar tudo que é coisa ruim. E esse homem Josafá, ele também caminhou, você vai ver, nos preceitos do seu pai. Ele seguiu como Davi, você vai ver isso em 2 Crônicas 17. Ele andou nos primeiros caminhos de Davi. Ele sabia o que era estar debaixo de uma, sabe, de um legado, de uma paternidade. Ele soube ser filho. Diga assim comigo: Josafá soube ser filho. E agora ele está enfrentando um problema. Ele está colocando as coisas em ordem. Ele está trazendo de volta o ensino. Ele está tirando o que é errado para realmente, querido, porque a igreja de porta larga você vai encontrar muita, mas a igreja que vai prevalecer é a porta estreita. Você está comigo? Então ele começou a colocar tudo em ordem. Aí ele enfrentou uma oposição que 3 reinos se levantaram contra ele. Agora ele tem que levantar muralhas. O que ele faz? Ele se coloca de pé no meio da congregação. Não, ele se coloca de pé na congregação, né? Diante do altar. E ele chama o povo para uma consagração, para um jejum. Ele chama o povo para estar se reunindo ali,
para buscar a presença do Senhor, para que aquele mal, sabe, aquilo que queria combater contra eles, 3 exércitos contra um. O inimigo, querido, ele bate forte contra você, contra a sua mocidade, contra os seus hormônios, contra, sabe, é sobre namoro, é sobre redes sociais, é sobre relacionamento na escola. Jovens, adolescentes, vocês estão sendo diretamente aí bombardeados com tantas informações, tantas coisas. Por isso que o pastor está falando sobre muros. Por isso que a gente vai falar sobre casa de Deus, vida espiritual, individual. E vamos falar sobre a necessidade de estarmos prestando atenção nas muralhas. Mas aqui vem alguém para combater contra isso. A quem está à frente ali se levanta e chama o povo para uma consagração. E o povo então entendeu. E teve também uma aliança entre os liderados de Josafá e entre a proposta que Josafá estava oferecendo. 2 Crônicas 20, versículo 13. Então a igreja, para que precisa de muralhas? Por que você precisa de muralhas? Para quando vir esses inimigos aí, querer combater contra nós, a gente ter proteção. E por que os jovens precisam ter revelação, ter visão? O jovem precisa estar cheio do Espírito Santo. É justamente por isso. E todo Judá estava em pé perante o Senhor. Isso aqui eu já passei a parte no início lá, que ele chama o povo para uma consagração. Ele chama o povo, falou, ó, vamos virar essa página. Olha, vamos viver um tempo aqui de ter céus abertos. Vamos viver o melhor que Deus tem para nós. Ele chama o povo para isso. Isso é um casamento, isso é um pacto. Mas diante deste pacto com o rei Josafá, está dizendo assim, e todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças. Ministério infantil. Por isso que a gente tem falado tanto, a gente precisa, as crianças, querido, elas precisam estar cheias do Espírito Santo. E nós vamos trabalhar para isso. Diga comigo, as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Você tem que entender que você é filho espiritual de um ministério. Foi o que aconteceu aqui com Salomão. Ele andou nos preceitos do seu pai. E Deus chegou para ele e falou assim, pede o que você quiser. Você sabe o que é pacto, você sabe o que é aliança, você quer edificar a sua casa, a minha casa, e você quer proteger aquilo que você está edificando. E você está andando nos preceitos do seu pai? Então o que você precisa? Eu quero financiar o teu projeto. Eu quero investir no teu sonho. Você consegue entender isso, irmão? Será que foi forte só para mim? Querido, Deus está falando, o que você precisa? Se você entender aqui, essas características aqui, Deus está querendo, eu quero apostar tudo em você. Agora, querido, diante desse chamado, que nem nós ouvimos aqui na dinâmica aqui, sobre essa unidade, sobre essa questão de um ajudar o outro, né, que nós participamos da gincana aqui, então está todo mundo junto e misturado ali, fala assim, ali está todo junto e misturado. Agora olha o 14. Então veio, ei querido, esse é meu sonho, porque é promessa. Viu lá, e acontecerá, depois nós vamos para Atos, e acontecerá nos últimos tempos, que derramarei, Joel fala, tem duas formas aqui, tem do meu espírito e tem o meu espírito. O que foi derramado ali em Atos, é parte, mas o que Deus quer derramar é tudo. Não, o que aconteceu em Atos é uma parte, mas o que Deus tem para os últimos tempos é todo o seu espírito. Ele quer derramar tudo na igreja, irmãos. Só que muitas vezes o diabo consegue fazer você e eu tirarmos esse muro, essa proteção, e sermos presas fáceis, sermos roubados. Deus tem mais para nós. Ei, Deus tem mais para nós. Então aqui aconteceu, e Deus sempre, como deixa algo aqui, Ele está dizendo, ó, isso aconteceu, mas a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Isso que aconteceu aqui é só uma parte, mas o que eu tenho é muito mais do que isso. Mas eles entenderam o pacto, entenderam a aliança, entenderam estar debaixo dos preceitos do Pai. E aqui até as crianças falaram, é para jejuar, vamos jejuar. Ou é para reunir e orar, vamos reunir e orar. Porque nós não vamos deixar o inimigo entrar. E aconteceu isso. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel. Quem que era Jaziel? Um filho ministerial, irmão.
Alguém ali que, como as crianças, era um jovem que estava falando: eu estou envolvido na causa da igreja, eu também faço parte da edificação da igreja, eu faço parte, eu tenho pacto com esse lugar, eu tenho aliança. É o que Salomão fez, ele fez uma aliança, e dentro dessa aliança ele teve esses propósitos de edificação, ele levantou os muros, ele andou nos preceitos do seu pai, e o Senhor apareceu em Gibeão: o que você precisa? Teu projeto é maravilhoso, eu quero financiar ele. Teu projeto é bom, eu quero investir nele. Querido, é uma fonte inesgotável que está disponível para nós. Está difícil, Tainá? A minha aula vai ser assim, irmão. Só para não perder a piada. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. Os vossos jovens profetizarão. E Jaziel disse: dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: os vossos jovens profetizarão. Eu estou no lugar certo? Ei, querido, isso tem que ser algo, é promessa. E aqui aconteceu, Deus está falando, aconteceu aqui, mas o que eu tenho para manifestar é muito maior. Ele sabia ser filho, e Jaziel disse: dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. E ali ele trouxe a direção: olha, vocês vão fazer assim, vocês vão fazer assado. Querido, Deus quer fazer isso no meio da congregação, usando os jovens, usando os adolescentes. Tudo bem até aqui? Agora, eu não sei se você sonha viver isso. Eu sonho que você viva. Porque está falando ali: os vossos velhos terão sonhos. Não estou aqui como velho não, estou bem garotão hoje, ó, aleluia. Tênis, tal, né? 5.5 turbinado, aleluia. Mas eu quero ver você voando, irmão. Não, eu vou repetir, eu quero ver você voando. Quero você cheio do Espírito Santo, cheio do poder. Você chegar no teu amigo lá na escola, ele está lá e fala: querido, o Senhor tem uma palavra para você. Você está passando por isso, mas eis que o Senhor te diz. É por isso que nossos cultos têm que ser diferentes, irmão. Por isso que eu estou colocando mais luz sobre aquilo que a gente tem falado. Porque nós precisamos viver isso. Você está junto comigo? Já pensou, qualquer lugar que você chega ali, o Senhor pode te usar, porque você é uma casa que está sendo edificada e tem muros ao teu redor. Você faz parte de uma igreja que você coloca muros ao redor da tua igreja, você não deixa as pessoas bater contra a tua igreja. Pode ser o amigo que for, está falando mal da minha igreja, porque eu tenho aliança ali. Eu tenho, que nem Salomão, um casamento, eu tenho uma aliança ali. Eu fui recebido num altar, eu sou parte daquele negócio. Então aqui você não vai falar mal não. Não está bom para você, vai procurar a tua turma, mas aqui eu estou ajudando a edificar. Consegue entender isso? Porque não adianta, irmão, eu ser uma casa bem edificada e eu ter muralhas na minha própria casa, mas se eu também não faço isso com a casa do Senhor, eu não coloco proteção na casa do Senhor, eu deixo as pessoas falar o que é da casa do Senhor. Então eu tenho que ter muralhas na minha vida espiritual, na casa do Senhor, e eu tenho que entender, querido, o que traz de benefício eu me submeter, eu honrar Pai, tanto físico como espiritual. O que isso traz de benefício para você, a ponto de acontecer o que aconteceu aqui, de Deus falar: pede o que você quer. Olha isso aqui, irmãos, como que é importante. Coloca o vídeo para mim lá. Eu sei que talvez aqui alguns já viram, que eu coloquei no grupo de louvor, mas presta atenção nesse vídeo, como que a sua casa, irmão, agora individualmente falando, porque teve luta que foi uma luta só de Daniel, teve uma luta que foi só dos 3 jovens da fornalha. Então você vai ter as tuas lutas individuais,
E você vai ter as tuas lutas como corpo de Deus, como igreja de Deus. Nós temos a luta coletiva, que é todos nós, como aconteceu com Josafá aqui, e você tem a tua luta na escola, você tem a tua luta no teu, sabe, relacionamento, nas tuas emoções, nos teus sentimentos, nos teus hormônios, no seu namoro. Você vai ter lutas, irmão. Você vai ter alguma coisa assim. Essa questão é tão séria, sabe? Eu quero trabalhar um pouco isso. Que quando Neemias viu que as muralhas de Jerusalém estavam daquele jeito, ele se levantou para trazer o que de volta? Primeiro os muros. Depois vem Esdras para colocar o ensino, para colocar tudo de volta. Mas agora não adianta trazer um monte de ensino, um monte de palavras boas, se o muro tiver. Primeiro Neemias, depois Esdras. Aí traz, sabe, despertamento espiritual. Aí traz um monte de coisa, mas primeiro as muralhas. Só que quando Neemias levantou para reedificar as muralhas, o Sambalate, Tobias e o Gesem ali, né? Ele fala, o que fazem esses fracos judeus? Sabe quando você é considerado fraco ou fraca na escola? Quando você não faz no seu namoro o que o outro faz, você vai ser taxado como fraca. Porque você está querendo colocar muro, você está querendo mostrar que você é diferente. Aí nas redes sociais você vai ser bombardeado. Nossa, você é fraca, né? Você vive disso aí, você está nisso aí ainda. Rapaz, nós estamos do século 21. Mudou, isso aí é coisa ultrapassada. Então, querido, vai acontecer, igual no vídeo aqui, mas vai acontecer muito mais do que isso. Você vai ser bombardeado constantemente, você vai ser objeto de zombaria. Eles zombaram porque Neemias tinha um projeto de colocar os muros de forma a ter proteção, para que depois viesse então um despertamento espiritual e enchesse a casa. É o que Deus tem para nós, irmão, não é diferente. Agora olha isso aqui, olha esse vídeo. Mas eu gostaria muito de te ver cantando algo fora do mundo gospel. Uma música que fale de amor. Eu sou super a favor, eu realmente não gosto dessa segregação de que cantor cristão só canta música gospel, só canta música que fala somente de Deus. Os leões estão rugindo sem parar. Meu louvor incomodou a todos que são contra ti, ó Jeová. Nada pode intercalar o louvor do meu coração. Dos manjares eu abro mão, dos palácios não quero não. Eis aqui como Daniel, com os olhos focados no céu, com o risco de morrer, pois o que lhe importa é obedecer. Senhor, não vou te pedir a minha adoração, exclusivo és o meu coração, vivo só pra ti, não abro mão do céu, até diante da morte, prefiro sempre. Você percebeu? Imagine isso aí, querido, a pessoa está ali, e muitos se perderam nisso. Muitas pessoas que eram para estar servindo a Deus, dentro da igreja, ela se deixou levar por isso, e os muros foram comprometidos. Você viu ali que ele está ali diante de algo, que ele pode ser ali de alguma forma, sabe? Ele pode explodir no outro segmento aí. Eu já vi vários cantores que receberam propostas dessa natureza, e as pessoas não conseguiram firmar os muros. Olha a proposta ali. Olha, eu acho legal o jeito que você canta, só que eu acho que não devia ser só assim. Sabe? Por que você não experimenta fazer diferente? Ó, de repente você canta outro tipo de música. Por que você não namora diferente? Quem está conseguindo me entender? Percebe o muro? Agora o menino ali, ele não negociou os seus valores. Quem está conseguindo me entender? Mas tudo que o inimigo quer ali, irmãos, é fazer isso. Aí ele começa, né? Um abismo chama outro abismo. Você vai para 1 Coríntios 14, 10. Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo, mas nenhuma delas é sem um significado. Ou você está cantando para Deus, ou você está cantando para o mundo. Ou você está servindo a Deus, ou você está servindo o mundo. E o menino foi bem taxativo ali, eu não abro mão.
Meu louvor é só para ti. Eu vivo só para ti. E o que aconteceu com quem fez isso e não se curvou? Daniel. É o que vai acontecer com você, querido, se você entender, sabe, essa questão. Olha, a minha vida, eu sei que tem muitas, sabe, querido, é computador, é rede social, é TikTok, é um monte de coisa. Tem um monte de coisas ali para fazer com que os teus muros sofram algum ataque e você abra alguma. E aí fala, por que eu não vivo tudo que Deus tem para mim? Diga assim, porque Salomão está me ensinando nessa noite. Que ao redor da minha vida, eu tenho que levantar muralhas. Essa parte ficou bom? Deu para entender? Pastor, mas eu estou com dificuldade nessa área. Procura o seu pastor, procura o seu pai, procura a sua mãe. Não sofra sozinha, não sofra sozinho. Isso é igreja, irmão, isso é corpo. Pastor, eu estou aqui, sabe, umas coisas aqui esquisitas, estou sonhando isso. Eu estou quase cedendo a isso. Querido, vai ter pessoas que vai poder te ajudar. Por isso que a gente tem que ter essa questão de aliança, sabe? De ter uma aliança realmente ministerial, tipo de um casamento que aconteceu aqui. Salomão casou. Então, querido, sabe? Tem uma aliança realmente com o ministério, uma aliança realmente com o seu pai, com a sua mãe. Ó, por que está tendo essa palavra agora no final do último culto de 2023, a gente iniciar o 2024? A última palavra do Velho Testamento é Malaquias 4, 5 e 6. Eis que eu envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Relacionamento de pais e filhos. Então você está lutando, você tem alguma coisa ali que está travado, o inimigo está querendo, sabe, de alguma forma, fazer você ceder, como você ouviu aqui. Procura a sua mãe, procura o seu pai, procura o seu pastor. Afinal de contas é para isso que nós somos igreja. Eu posso ouvir um amém? Está duro a palavra? Você está conseguindo me entender? Você vai me amar? Vai ter que me amar. Casa de Deus, irmãos. Edificando a sua casa. Diga assim comigo, a casa de Deus. Nós somos responsáveis pela edificação desse lugar. Capítulo 2 de João. 13 a 17. João 2, 13 a 17. Olha isso aqui, irmãos. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. E achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos e os cambiadores assentados. E tendo feito um azarrogue de cordéis, lançou todos fora do templo, bem como os bois e as ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores, e derribou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa do meu pai casa de negócios, casa de vendas. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorará. Você quer agradar a Deus, irmão? Luta pela casa de Deus. Hoje em dia, irmãos, pelo amor de Deus, não me, sabe, me tolera um pouco. As pessoas aceitam falar da igreja, não aceita não. Casa de Deus, Ele mesmo está falando: eu edificarei a minha igreja. Você tem uma aliança, você pode ver que a aliança de Salomão era uma aliança com o Egito, irmão. E Deus honrou, porque Ele soube honrar uma aliança. Eu honro os que me honram. E os que de madrugada me buscam, me acharão. Quando você honra uma aliança, irmão, você tem aliança com a casa de Deus, não deixa, sabe, ó, vem fazer uma visita aqui. Não, querido, não preciso fazer visita. Você deixa o teu marido fazer uma visita para outra mulher? É uma quebra de aliança. Você deixa a tua mulher fazer uma visita para outro homem? Aqui nós temos um pacto de casamento, irmão. É uma aliança. Não tem essa. Ah, mas é meu amiguinho nada. Isso aí é isso aí. Sabe, eu tenho que realmente ajudar a edificar onde o Senhor me plantou. A responsabilidade é minha. Agora, se vem ataque, eu tenho que colocar muralhas ao redor. Não, querido, se não foi bom para você, mas para mim está sendo bom. Minha família congrega lá. Nós estamos felizes lá. Mas que Deus te abençoe onde você está também. Corta, irmão, isso é muro. Isso pode levantar muro. Porque vai entrando aqui, diga assim comigo, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33.
Fala para o teu irmão, o que está escrito? As más conversações corrompem os bons costumes. Chega ali, vai ali sutil, é sutil. Fala uma coisinha, depois já fala outra, depois fala outra, depois fala outra. Daqui a pouco aquilo está lá na tua cabeça. Nossa, será que é tudo isso mesmo? Quem está entendendo? Agora olha, querido, por que aconteceu essa questão de Salomão? Pede o que você quiser, porque Salomão estava cuidando de colocar muralhas na sua vida, colocar muralhas, diga comigo, na casa de Deus. Você quer ver o que Deus faz com quem valoriza a casa dele? Lucas capítulo 7. Olha aqui, irmão, isso aqui, ele não era nem judeu. Pela casa de Deus, pelo templo de Deus, Jesus viu que não era do jeito que precisava ser, ele derrubou as mesas, ele virou as mesas. E depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um certo centurião, a quem este muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhes uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando ele junto de Jesus, olha isso, irmão, rogaram-lhe muito, dizendo, é digno de que lhes conceda isso, porque ama a nossa nação, diga comigo, e ele mesmo. A igreja está sendo edificada, irmão. E quando você é um edificador, você faz parte da edificação, você levanta muralhas e não deixa ninguém combater contra a edificação. É o que acontece com esse homem. Você vai ter uma necessidade. Em dado momento você vai precisar de alguma coisa. Só que há uma intercessão aqui. Ele ama a nossa nação, mas ele não ama a nossa nação de boca para fora. Ele tem atos. A fé sem obras é morta. Ele não só ama da boca para fora. Eu amo a igreja, mas eu não protejo a igreja. Falando assim, eu amo a igreja, eu tenho que levantar muralhas ao redor dela. E está dizendo ali, porque ama a nossa nação e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Versículo 6. Diga assim comigo, e Jesus foi com eles. Querido, quando você investe na casa de Deus, você edifica a casa de Deus, você luta pela casa de Deus, você não deixa de alguma forma, sabe? Com certeza Jesus vai com você. Diga comigo, está aí um dos segredos do sucesso de Salomão. Ele protegeu a sua casa, a casa do Senhor, levantando muralhas. Agora eu quero trabalhar numa parte que eu considero que talvez seja a mais importante, que é o que está dizendo aqui. Volta para o 1 Reis lá, versículo 3, 1 Reis 3:3. Sabe, querido, para concluir essa parte lá, dessa questão dos muros, uma coisa que está muito forte hoje em dia, é a pessoa relativizar a palavra. Essa questão de você ser fraco ou forte, eu acho que é importante eu trabalhar isso. Estava pulando essa parte, mas eu não posso fazê-lo. Quando os inimigos falaram, você é fraco, que fazem esses fracos judeus? Você acha que vai conseguir fazer isso? Você acha que você vai lutar contra isso? Quem são vocês? Até uma raposa passando por aí derruba essa muralha de vocês. Querido, o inimigo não quer que você levante muralhas. Ele te chama de fraco. Quando você não faz o que o mundo quer que você faça, você é considerada fraca. Agora olha o que diz aqui, 1 João 2:14. Você vai descobrir agora quando você é fraca e quando você é forte. Aqui está bem fácil isso, você conhece o texto. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi jovens. Eu vos escrevi jovens, porque sois... Mas o inimigo vai falar que você é fraco. O que fazem esses fracos judeus? Que negócio de igreja, cara. Todo mundo vai estar lá, a festa da escola. Vai estar lá todo mundo lá, você vai lá na igreja. Você já vai na igreja toda semana, pai. Não é possível que você precisa tanto de igreja assim, querido. Isso é a pessoa, você é fraca. Tanta coisa boa para você fazer, você fica preso no negócio de igreja. Acontece isso ou não? Agora, o que é que te faz ser forte ou ser fraco?
É isso aí, ó. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes. Agora, o que faz o jovem ser forte? É a palavra de Deus permanecer em nós, irmão. Isso é um muro de proteção. Uma das proteções que nós temos como muralha é a palavra de Deus. Jesus, quando ele combateu as tentações, ele falava, está escrito. Quem está comigo? Quando eu fico naquilo que está escrito, irmão, o mundo pode me considerar fraco, mas eu sou forte. Porque quando eu estou fraco, aí eu sou forte. Mas eu não negocio valores, eu falo, não, está escrito. Eu não faço isso por causa do pastor, eu faço isso porque eu temo o meu Deus. E o meu Deus diz na sua palavra que é assim. Respeito a sua opinião, mas entre a sua opinião e a palavra de Deus, eu fico com a palavra de Deus. Vai comigo lá agora, em Jeremias, não, eu pedi para abrir 1 Reis 3:3. 1 Reis 3:3. Nós já lemos isso, mas só para contextualizar. E Salomão amava ao Senhor, andando nos estatutos de Davi, seu pai. Olha que coisa, irmão, você vai ver outra situação na Bíblia aqui, que é Deus que está trazendo aí um exemplo. Por que nesta linhagem, sabe, nessa descendência, por esses que honraram os pais, obedeceram os pais, sem negociar, porque tem muitas coisas, jovens, que o seu pai já viveu, a sua mãe já viveu, e com certeza Deus te dá uma capacidade, Deus te dá, sabe, tremenda, mas só que isso não substitui a honra a pai e mãe. Teu pai e tua mãe sempre vai ter um cuidado ali, muitas vezes você vai achar até que é exagerado, mas quando você faz isso aqui, ó, quando você anda, né, nos estatutos de Davi, você vai ver aqui, que o que essa família aqui deu de direção, talvez você fale, nossa, que exagero, mas você vai ver que Deus respaldou. Então quando você honra o teu pai, honra a tua mãe, você honra uma autoridade, Deus respalda, e Deus te galardoa, a recompensa para a honra. Eu honro os que me honram, e Deus está falando assim, eu sou pai, mas eu não estou tendo a mesma honra, que os, olha esse texto, Jeremias 35, Deus está falando, eu queria ter essa mesma honra. Agora o que acontece de recompensa, de honrar pai e mãe, andar nos estatutos do pai? Olha isso aqui, Jeremias 35, palavra que do Senhor veio a Jeremias nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo, vai à casa dos recabitas, e fala com eles, e leva-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, e dá-lhes vinho a beber. Olha isso, irmão, a importância dos muros. Olha como que esses muros são evidenciados aqui na atitude deles. Olha, o próprio Deus está falando para o profeta, leva eles lá, você vai ser provado também em muitas coisas. Abraão foi colocado à prova, a tua fé vai ser colocada à prova. É nessa hora que os muros têm que estar bem edificados. E olha aí, vai à casa dos recabitas, é Deus que está falando, e fala com eles, leva-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, e dá-lhes vinho a beber. Então tomei a Jazanias, filho de Jeremias, filho de Abazenias, ó, você que está pensando em ter filho aí, anota os nomes aí, e a seus irmãos, e a todos os seus filhos, e a toda a casa dos recabitas, e os levei à casa do Senhor, a câmara dos filhos de Anã, filho de, olha lá, Gigdalias, homem de Deus, que está junto à câmara dos príncipes, que está sobre a cama de Maazéias, filho de Salum, guarda do vestíbulo. E pus diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de vinho e copos, e disse-lhes, bebei vinho. Mas eles disseram, não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, diga comigo, nosso pai. Isso é uma honra, irmão. Olha o resultado de honrar pai e mãe. Porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos mandou dizendo, nunca bebereis vinho,
nem vós, nem vossos filhos. Não edificareis casa, nem semeareis semente, não plantareis, nem possuireis vinha alguma, mas habitareis em tendas todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a face da terra, em que vos andais peregrinando. Obedecemos, pois, a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, diga comigo aqui, em tudo, quanto nos ordenou. Sabe, querido, tem hora que o pai vai falar, não vai namorar agora. Mas vai parecer absurdo. Mas é melhor obedecer do que sacrificar. Olha esse exemplo aí, irmão. Obedecemos, pois, a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou, de maneira que não bebemos vinho em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas. Nem edificamos casas para nossa habitação, nem temos vinha, nem campo, nem semente. Mas habitamos em tendas, assim ouvimos e fizemos conforme tudo quanto nos mandou Jonadab, nosso pai. Sucedeu, porém, que subindo Nabucodonosor, rei da Babilônia, a esta terra, dissemos, vinde e vamos a Jerusalém, por causa do exército dos caldeus, e por causa do exército dos sírios, e assim ficamos em Jerusalém. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, vai e dize aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, porventura nunca aceitareis instrução, para ouvirdes as minhas palavras, diz o Senhor. As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou a seus filhos, que não bebesse vinho, foram guardadas, porém não beberam até esse dia, antes ouviram o mandamento do seu pai. A mim, porém, que vos tenho falado a vós, madrugando e falando, vós não me ouvistes. E vos enviei todos os meus servos, os profetas, madrugando, e enviando e dizendo, convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho, e fazei boas as vossas ações, e não sigais aos outros deuses para servi-los. E assim ficareis na terra que vos dei a vós e a vossos pais, mas não me inclinastes os ouvidos, nem me obedecestes a mim. Visto que os filhos de Jonadab, filho de Recabe, guardaram o mandamento de seu pai, que ele lhes ordenou, mas este povo não me obedeceu. Assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel, eis que trarei sobre Judá, sobre todos os moradores de Jerusalém, todo o mal que falei contra eles, pois lhes tenho falado e não ouviram, e clamei a eles e não responderam. E a casa dos recabitas, querido, olha isso aqui, a importância de honrar pai e mãe, olha isso. Você vê que aparentemente ali pela cultura dos recabitas, era um negócio quase absurdo, não pode edificar casa, não pode, sabe, edificar uma vinha, não pode, mas era um mandamento do pai, era uma tradição familiar, e Deus está pegando isso como um exemplo de honra, de obediência. Ele está falando, mas a mim vocês não obedecem, mas eles obedecem os seus pais. E olha o que ele fala, e a casa dos recabitas disse em Jeremias, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, visto que obedecestes ao mandamento de Jonadab vosso pai, e guardastes todos os seus mandamentos, e fizestes conforme tudo quanto vos ordenou. Assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, nunca faltará varão a Jonadab, filho de Recabe, que assista perante a minha face todos os dias. Querido, é isso que Deus tem para nós. A obediência gera milagres, a obediência gera bênçãos, recompensa. Você está comigo? Você está entendendo? Vou passar algumas coisas aqui para a gente tentar fechar. Colossenses 3:20. Uma forma de amar a Deus, querido, é seguir os preceitos do seu pai. Uma forma de ser honrado, uma forma de você prevalecer, é você seguir os preceitos do seu pai. Aqui está dizendo aqui também, vós filhos, obedecei em tudo. Diga assim comigo, em tudo. No hebraico, fala aí, me ajuda aí, no hebraico, no aramaico.
qualquer língua, irmão, em tudo mesmo. Diga assim comigo: vós filhos, obedecei em tudo a vossos pais. Por quê? Você quer agradar a Deus? Se tem alguma coisa mal resolvida com seu pai, com os seus pais, querido, Deus quer converter o coração dos pais nos filhos, o coração dos filhos aos pais, para que ele não venha e fira a terra com maldição. Tudo que precisa ser restaurado, querido, é o coração do pai no filho, o coração do filho no pai. E quando você consegue honrar o seu pai, independente que ele possa ter um dia ou outro pisado na bola comigo ou com você, mas o mandamento é esse, irmão. Quando eu faço isso, está dizendo assim: porque isso é agradável ao Senhor. Coloca Provérbios 13:1. Diga assim comigo: isso é agradável ao Senhor. Outra coisa que é Provérbios 13:1. O filho sábio ouve a correção do pai, mas o escarnecedor não ouve a repreensão. Diga assim comigo: isso também é sabedoria. Você agrada ao Senhor fazendo isso, e você mostra que você é sábio. Amém ou não amém? Efésios 6:3. Esse também é bem conhecido. Põe no 2. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem. Você quer que vai tudo bem com você? Eu também desejo que você viva o melhor de Deus. Uma das condições de você viver bem, querido, é honrar pai e mãe, independente de qualquer cenário, sabe? Procura aproximar, procura restaurar, procura abraçar. Pastor, está difícil, teve uns difíceis. Procura ajuda. Mas tudo isso aí traz esses benefícios ao ponto de Deus falar: o que você precisa? Quando eu ouço esses preceitos, irmão, dessas edificações, eu coloco essas muralhas, não tem nada que Deus possa reter. Ele me entrega tudo. Quer ver uma das características? Quando você vai para Romanos 1, vai falar da degradação, vai falar de prevaricação, vai falar, querido, de coisas terríveis, que até sobre a questão de homem com homem, mulher com mulher, tudo isso aí que você vê é Romanos 1. Então vai falar de prevaricação, de, sabe, depravação, vai falar de o uso natural que foi trocado, é o que o mundo quer, por isso que a gente tem que levantar muralhas. Mas uma das características dessa degradação é Romanos 1:30, coloca aí por favor. O que acontece nessa degradação, junto ali, com várias coisas terríveis que está em Romano ali, vai dizer isso aqui: sendo murmuradores, detratores, tem outras características acima aí, mas não vou ficar nisso. Aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males. Uma das características, irmão, da deturpação, diga assim comigo, é desobediência ao pai e à mãe. Percebe como é sério? Agora deixa eu fechar aqui, que agora eu preciso de vocês. Quem pode me ajudar? Ixi, estou com pouca ajuda, mas vou dar outra chance. Quem pode me ajudar? Queridos, nós vamos ter muitas oportunidades. Vou repetir, muitas oportunidades. Mas o meu sonho é que realmente nós venhamos a sempre estar trazendo um despertamento espiritual sobre os jovens e os adolescentes. Mas não adianta, queridos, o despertamento espiritual sem cuidar dos muros. Diga assim comigo: primeiro Neemias, depois Esdras. Esdras trouxe um despertamento espiritual, mas primeiro as muralhas tinham que estar. Então se tem alguma coisa aí que você precisa fortalecer as tuas muralhas, um perdão, sabe? Essa questão do coração do pai, filho, filho e pai, resolver essas questões de aliança, sabe? Da sua casa espiritual, da casa do Senhor. Eu tenho uma aliança, então eu vou defender. Então vai vir muita coisa e você realmente vai viver isso. De Deus falar: o que você quer? O que você precisa? Quem está comigo nisso? Agora vamos entender, nós vamos ter esses eventos de despertamento espiritual, vamos ter várias coisas, mas amado, você tem alguma coisa que está te... Procura ajuda com os seus pais, procura ajuda com os seus pastores, procura ajuda, mas resolva essas questões de aliança, de muralhas. Agora outra coisa que eu preciso de vocês, nós já vivemos isso aqui, não foi muito legal,
mas dessa vez vai ser poderoso. Vou repetir. Nós já vivemos isso uma vez aqui, não foi muito legal, mas dessa vez vai ser poderoso. Nós fizemos umas semana flechas aqui. Quem lembra disso? Que veio o pessoal lá do Rio de Janeiro, fez uma semana missionária no cenáculo, tal. Só que o que aconteceu, irmão? E é muito comum acontecer isso. Porque é poderoso, é tremendo você ter o teu grupinho ali, você ter o relacionamento ali, querido. Eu acho maravilhoso isso. Só que agora, nós ouvimos uma palavra aqui, quando a Clélia estava ministrando, ela falou sobre uma palavra de integração. Quem ouviu? E nós vamos receber uns 70, 80, 100 jovens de Barretos. Você está comigo? Só que nós temos que integrar esse povo, irmão. Nós vamos fazer um retiro poderoso. Só que duas coisas que eu preciso de vocês, eu preciso de muito mais, mas talvez eu vou falar duas. Primeiro, que você levante muralhas de adoração, muralhas de intercessão sobre o retiro. Além de você estar, sabe, conversando com outros irmãos, o que o pessoal, achei tremendo isso. Nós temos uma cultura aqui que muitas vezes é aquela cultura de deixar tudo para a última hora. Então quando eles divulgaram lá, eles falaram, já vamos começar, porque é 150, então vamos pagar 50 por mês, não vai pesar. Começa a pagar desde já, começa a separar, não precisa nem trazer o dinheiro, não, deixa reservado lá. Assim, eu vou declinar dessa pizza aqui nesse final de semana e vou juntar. Porque nós vamos fazer um retiro poderoso. Vai vir o pessoal lá de dança, vai vir o pessoal de louvor, vai vir lá 3 pregadores. Então a gente vai reunir, eles têm igreja para toda a região aqui. Então nós vamos fazer esse laboratório, o ano que vem pode ser maior. Só que não adianta, irmãos, pelo amor de Deus, me ajuda. Nós temos que edificar a casa do Senhor. Então quando esses irmãos vierem para cá, nós temos que envolver eles, integrar eles, se aproximar deles, tentar fazer amizade, conversar, tá? Porque senão eu vou ficar com o meu grupinho lá. Aí vai falar a palavra do pastor lá, eu não entendi nada. Quem está me entendendo? Então, querido, vamos receber esse pessoal de uma forma assim, como você gostaria de ser recebido. Isso é igreja. Vamos receber de todo o coração. E vamos já, tá? Vou estar sentando com o pastor Marcos por esses dias agora. A gente vai estar alinhando aí. Eu quero usar de novo, já vou até falando aqui, aquele ativados lá. E de alguma forma nesse retiro aí colocar alguma coisa sobre ativados, colocar já fazer a divulgação, já começar, né? E assim, nos ajuda não somente na divulgação, não somente estando lá, mas nos ajuda a levantar muros. Querido, eu estou falando algo para vocês aqui agora, mas eu estou falando, pelo amor de Deus, eu estou em paz. Mas o último retiro que nós tivemos, porque não vinha um preletor de fora, começou a vazar, isso não vai virar nada. Você deve ter ouvido isso. E o que aconteceu no retiro? Que, querido, Deus não está preocupado com quem é o preletor. Deus está preocupado se nós estamos levantando muros. Se tem muralhas, irmão, de proteção, a pessoa vai falar, isso não vai virar nada. Fala, você que pensa, esse vai ser o melhor retiro da minha vida. Você levantou o muro. Percebe como é simples? Só que o inimigo consegue entrar na nossa mente. Ele cega o entendimento, 2 Coríntios 4:3. Ele cega o entendimento. Então não vamos deixar isso acontecer não. Vamos nos preparar para esse retiro. Vamos já estar levantando muralhas de adoração. Sabe, Senhor, eu te louvo por esse retiro. Esse retiro vai marcar minha vida, esse retiro vai fazer diferença na minha história, esse retiro eu vou transbordar na tua presença, e eu quero ver meus irmãos ali, sabe, embriagados com o teu espírito ali, eu quero ver um mover tremendo naquele lugar, então eu estou aqui levantando muros. Você está comigo? Se coloca de pé aí. Uma coisa, irmãos, eu não vou entrar nisso, já preguei isso umas 10 vezes, mas você vai ver no reinado de Ezequias, em 2 Crônicas 29, eles também estão passando por um momento ali, e vem no coração do rei, dele fazer um pacto, fazer uma aliança, um concerto, e todo mundo ali adere àquilo. E quando o rei Ezequias, ele traz esse propósito, né? Diz que os salmistas, os levitas entraram para dentro da casa do Senhor, os sacerdotes se reuniram, e toda a congregação se uniu. Aí, irmãos,
tudo que eles intentaram fazer, eles prosperaram. Foi algo poderoso. 2 Crônicas 29, você pode ver isso na sua casa. Foi algo tremendo que aconteceu. Eles começaram a juntar alguma coisa, sobrava. Tudo que eles faziam prosperava. Por quê? Porque quando teve esse chamado para um pacto, que nem aqui, Salomão começou com um casamento. Diga comigo, isso é uma aliança. Dentro dessa aliança ele estava vendo pessoalmente, ele estava vendo coletivamente, e ele estava cumprindo o mandamento de honrar pai e mãe. E Deus aparece para ele e fala: o que você precisa? Pede-me o que você quer. Ele pediu sabedoria. Deus falou: só porque você não pediu a morte dos seus inimigos, você não pediu tantas outras coisas para você mesmo, eu vou te dar não só sabedoria. Querido, Deus tem sempre mais para nos dar do que a gente precisa. Quem está conseguindo entender? O que eu quero ver, tá? Mas não faça isso por impulso, não. Se você consegue fazer uma aliança com essa palavra: pastor, eu estou aliançado nisso. Eu não vou aceitar falar mal da igreja, eu não vou aceitar, sabe, esses convites do mundo, essas coisas. Eu vou lutar contra isso. Tem coisas aqui que ainda não está bem resolvida, querido. Eu não estou aqui para falar para você que a minha vida está 100% resolvida, porque eu estou passando por aperfeiçoamento, igual você. Mas só que eu não posso aceitar negociar, irmão. Quem quer viver mais de Deus? Quem quer ser cheio do Espírito Santo, profetizar, ter visão? E Deus está falando: o que você precisa? Eu preciso disso, Senhor. Eu quero que o Senhor abra os meus olhos, que eu quero ver o mundo espiritual. Deus falando: não vou te dar só isso, não. Vou te dar isso e vou te dar mais isso. Foi o que aconteceu com Salomão. Mas Salomão teve esse cuidado, irmão. Agora eu queria que você desse um passo de fé. Você que quer viver isso, sabe? Eu quero assim, a gente vai aqui, está reformulando o ministério de jovens aqui, fortalecendo a unidade da Clélia, sabe? Com o Renan, com a Maiara, com outras equipes que vai juntar nos jovens aí. E nós precisamos entender isso, irmãos. Porque senão a gente vai culto após culto, e fala: por que nunca acontece? Porque se a gente não entender essas muralhas e não deixar essas brechas, não adianta. É Esdras, mas não teve o Neemias antes. É fácil entender ou não? No primeiro conserto, restauro e depois enche. E Deus tem para nos encher, irmão. Amém? Se você quiser dar esse passo de fé: pastor, eu quero ter esse pacto, essa aliança. Eu vou lutar pela edificação da minha casa, levantando muralhas. Eu vou levantar muralhas sobre a igreja. E eu vou levantar muralhas sobre o meu relacionamento com os meus pais físicos e os meus pais espirituais. Se você quiser dar esse passo de fé, vem à frente aqui que eu quero orar com você. Queridos, eu não quero... Eu gosto muito do texto, e eu fiz questão de colocar isso num livro, por misericórdia de Deus, que a palavra é clara quando ela fala em Malaquias: então vereis outra vez a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Você conhece o texto? Diga o seguinte: então vereis outra vez a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Só que quando eu estava escrevendo sobre isso, Deus colocou algo muito forte no meu coração. Tem uns que vão ver a diferença, e tem uns que vão fazer a diferença. Então não seja apenas alguém que queira ver a diferença, irmão. A diferença pode ser feita por nós. Eu quero viver nesse mundo, mas eu sei que eu estou aqui de passagem. Eu sei que tem uma terra prometida. Eu sei o que Deus tem para mim. Olho não viu, não desceu no coração, ouvido não ouviu. Isso é o que Deus tem preparado para mim. Eu quero viver isso. Então nós vamos investir, irmão, mas assim, primeiro, investe pessoalmente na sua vida espiritual, no seu devocional, no seu, relacionamento, família. Vamos investir nisso. Vamos investir na casa do Senhor. Vamos levantar muralhas. E com certeza você vai ver, você vai falar: pastor, isso mudou a minha vida. Porque Deus falou claro. Então, eu vou mandar o profeta traz muitas vezes fundamento que você não quer. Mas eis que eu envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração do pai ao filho, o coração do filho ao pai, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Quando há uma conversão de coração, não, eu quero viver isso, não tem maldição, irmão, e é só bênção que vem. Amém? Coloca a mão no seu coração aí. Pai, a tua palavra, ela foi ministrada.
não uma palavra de oba-oba, não uma palavra, Senhor, apenas para estar massageando egos, mas a tua palavra como ela está escrita, a tua palavra de fato como ela é, e aquilo que o Senhor espera, Senhor, eu estou sonhando em ver isso acontecer no meio da congregação, eu sonho em ver esse teu jovem, essa tua jovem se levantando, assim diz o Senhor está me mostrando isso, o Senhor está falando isso, o Senhor está pedindo para fazer isso, querido, isso nós vamos viver, isso é promessa de Deus para nós, isso é promessa do Senhor para nós, mas que nós venhamos de fato não negociar, que nós venhamos de fato, sabe, dar um passo de obediência, assim como os recabitas, que eles não se sujeitaram ainda, que o profeta chegou ali e disse, olha, vem para a casa do Senhor e venha tomar essas taças de vinho, eles simplesmente disseram, não vamos fazer isso, porque nosso pai nos ordenou para não fazer desse jeito, e houve honra, Pai, eu sei que o Senhor tem, eu sei que o Senhor pode, eu sei que o Senhor é, então eu quero, Pai, pedir ao Senhor humildemente, Pai, recebe cada um dos teus filhos que estão aqui, sela, marca, Senhor, cerca com o teu amor, com o teu cuidado, com a tua graça, Senhor, dá experiências reais, Senhor, facilita concertos que precisam ser firmados, entre relacionamentos de pais e filhos, filhos e pais, traz cura nos relacionamentos, Senhor, facilita esse perdão, cura as emoções, cura os sentimentos, Senhor, em nome de Jesus, nos dá, Senhor, essa certeza, que o Senhor está edificando a sua casa, e as portas do inferno não vai prevalecer, à medida que nós venhamos também ser, esses edificadores, que não aceitam, Senhor, que não aceitam que a igreja seja de alguma forma, Senhor, atacada, por palavras, por coisas sutis, que aparentemente parece, Senhor Deus poderoso, como aconteceu ali com Neemias, os inimigos queriam se infiltrar ali, para ver o que estava acontecendo, e por fim queria se unir, mas não era algo verdadeiro, era tudo hipocrisia. Senhor, tem misericórdia, Pai, e sustenta a tua casa, sustenta a tua obra, nos leva a um entendimento maior acerca do teu propósito sobre esse lugar, e nos ajuda, Senhor, a sermos de fato esses edificadores da tua casa, edificando as nossas próprias vidas espirituais, edificando a casa do Senhor, e firmando os nossos olhos nesses muros, Pai, nessas muralhas, para que assim o Senhor possa fazer tudo aquilo que o Senhor tem prometido. Eu abençoo a tua igreja, eu abençoo essa juventude, Senhor, guarda a mente, guarda as emoções, guarda os sentimentos, Senhor, tira toda a oferta de manjares, Pai, Senhor, tira, papai querido, tudo isso que de forma sutil, está querendo o Senhor Deus poderoso, privar esses jovens e adolescentes, de viverem o melhor que o Senhor tem para esse tempo. Eu abençoo a tua igreja, Pai, com todas as sortes de bênçãos espirituais, e faço isso no nome poderoso de Jesus, amém, e amém, amém. Eu vou continuar sonhando, você vai sonhar em viver? Amém? Eu vou sonhar para que você viva, que Deus te abençoe poderosamente, tá? Eu conto contigo nessa questão de estar levantando essas muralhas aí com relação ao retiro, e nós não vamos ter só o retiro não, já estamos vendo para ter congresso de jovens lá, para ter outras coisas lá, amém, querido? E nós vamos conseguir em nome de Jesus, amém? Deus vos abençoe. Vamos fazer novos congressos de dança, vamos fazer, aleluia. Tem alguma coisa para encerrar? Não? Vá em paz, que Deus te abençoe, que você sonhe com essa palavra, que você anota ela num papel, e que você viva ela no nome de Jesus.